Olá, amigos e irmãos em Cristo, graça e paz do nosso Senhor. Quero compartilhar com vocês um texto na Palavra de Deus que está no Salmo 28, Salmo de Davi. São apenas 9 versículos, que diz assim: A ti eu clamo, Senhor, minha rocha, não fiques indiferente para comigo. Se permaneceres calado, serei como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Não me des o castigo reservado para os ímpios e para os malfeitores, que falam como amigos com o próximo, mas abrigam maldade no coração. Retribui-lhes conforme os seus atos, conforme as suas más obras. Retribui-lhes o que as suas mãos têm feito e dá-lhes o que merecem. Visto que não consideram os feitos do Senhor, nem as obras de suas mãos, ele os arrasará e jamais os deixará reerguer-se. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Amém? Neste salmo, nós não conhecemos bem o contexto dele, né? A história não diz em que contexto Davi se encontrava quando compôs ou quando escreveu este salmo, mas tudo leva a crer que era um momento de grande angústia, de aflição, em que ele buscava uma resposta de Deus, né? E quando ele não via saída para alguma coisa, de repente ele derrama a sua alma aos pés do Senhor. E ele pede que o Senhor o ouça, ele suplica, né, ao Senhor por socorro. Ele suplica ao Senhor por misericórdia nesse instante. E nesse ímpeto de Davi, por pedir por socorro a Deus, por misericórdia, parece que ele é tomado de repente por aquele instante de furor, de ira. Porque de repente, no momento em que ele está ali pedindo por súplicas, por misericórdia, ele começa também a falar dos seus inimigos, do castigo dos ímpios, a falar deles. Então Davi derrama o coração, Davi se abre, ele põe para fora tudo aquilo que está angustiando ele. Ele se abre mesmo aos pés do Senhor, ele fala daquilo que o angustia. Então, a partir do versículo 3, não me des o castigo reservado para os ímpios e os malfeitores, que falam como amigos, como o próximo, mas abrigam maldade no coração. Então ele começa a falar de coisas que perturbam o seu coração, pessoas que o deixam contrariado, né? E ele não quer se comparar a esses homens. Fala: Senhor, a esses eu sei que o Senhor não ouves, então, por favor, ouve a mim, ouve a mim. E ele se lança aos pés do Senhor, ele fala da sua angústia, ele pede pela misericórdia do Senhor. E fato é que depois dele se derramar, depois que ele põe tudo aquilo que ele tem no coração para fora, que ele fala das suas angústias, parece que de repente ele é tomado por um momento de paz, de refrigério e de ânimo. E ele começa a bendizer ao Senhor, né? No mesmo instante, na mesma oração, não demora, não passa horas, não passa dias, é no mesmo instante, na mesma oração, de repente Davi se volta e começa a bendizer ao Senhor. Bendito seja o Senhor, né? Versículo 6, pois ouviu as minhas súplicas, o Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Então é como se a resposta viesse de repente, e nesse mesmo instante ele começa a louvar a Deus, nesse mesmo instante o coração dele se refrigera, sente alegria pela presença do Senhor, e ele bendiz o nome do Senhor. Não é diferente conosco, irmãos, não é diferente conosco. Davi era um homem como qualquer um de nós, ele tinha os seus momentos de dificuldades, os seus momentos de fraqueza, né? E muitas vezes quando nós estamos passando por lutas, por dificuldades, não sabemos a quem recorrer. E quando nos achegamos a Deus, parece que falta coragem, falta ânimo, ou parece que o Senhor não vai nos ouvir, né? Mas se nós seguirmos o exemplo de Davi, ele insiste, ele fala assim mesmo com o Senhor, ele pede ao Senhor,
E ele até derrama o seu coração, ele até se deixa levar por um momento de euforia e fala com raiva de algumas pessoas, de algumas situações com as quais ele parece não concordar, né, pelo agir de Deus. Mas ele abre o coração e se derrama, e isso faz bem, porque a partir desse momento que ele abre o seu coração para Deus, é como se ele despejasse tudo ali e de repente ele fosse tomado de um refrigério profundo. Então também não é diferente conosco. Quando estivermos passando por lutas, dificuldades, derrame o seu coração diante do Senhor, conte a Ele tudo aquilo que você está passando, derrame a sua alma, né? Leve a Ele os seus pensamentos, fale com o Senhor. Ele nos ouve e ele nos responde. E foi assim como aconteceu com Davi. No mesmo instante ele sentiu aquela leveza, ele sentiu refrigério na sua alma e ele pôde bendizer o nome do Senhor. E assim também será conosco. Quantas vezes angustiados nós nos achegamos aos pés do Senhor, derramamos o nosso coração, suplicamos, falamos daquilo que nos aflige, falamos de coisas que talvez não concordamos, que mexem conosco, às vezes até com ódio, com raiva, né? Mas no mesmo instante nós sentimos aquele alívio, aquela paz. É a resposta do Senhor, porque Ele fala conosco, Ele nos ouve e a sua resposta é sempre presente. Então, quando você estiver passando por momentos de angústias, não deixe de buscar ao Senhor, não deixe de se derramar aos pés do Senhor, colocar aos pés do Senhor tudo aquilo que você está passando, entregar a Ele toda a angústia, toda a dor, tudo aquilo que te tira a sua paz, conversar com Deus, ser sincero com Deus, abra o seu coração e Ele vai te ouvir, e Ele vai te dar paz, Ele vai refrigerar a sua alma e você poderá bendizer o nome do Senhor. No mesmo instante, nessa mesma oração, você vai sentir esse refrigério. Faça esse exercício, faça esse teste com Deus. Amém? Derrame o seu coração, entregue-se a Ele. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor nos ouve, o Senhor nos responde através da Sua palavra, o Senhor nos responde através da paz em nossos corações, através da alegria, do refrigério que sentimos quando estamos falando contigo. E neste momento eu te peço pelos nossos ouvintes, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um, que o Senhor possa conduzir os seus passos, que o Senhor possa orientar e dar orientação, que o Senhor possa curar aqueles que precisam de cura, que o Senhor possa sarar as vidas, os corações feridos e que o Senhor possa trazer a paz, Senhor, a cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus eu te peço que a tua palavra venha sempre falar conosco. Então fale com os nossos ouvintes nesse dia, fale aos seus corações. No nome de Jesus eu te agradeço por tudo. Amém. E que Deus assim nos abençoe, irmãos. Não deixem de meditar na palavra do Senhor. Não deixem de orar, ler a sua Bíblia e falar com Deus. Amém? Até a próxima.